Fala galera do canal Jamil Borges. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre ângulos. O que é um ângulo? Ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Então tá aqui um exemplozinho. Eu tenho o ponto de origem, que é o vértice, que é o ponto O. E eu tenho uma semirreta que vai de O até A. E uma outra semirreta que vai de O até B. Então, eu tenho, as semirretas são os lados, e a origem aqui, ó, o ponto O, onde as duas se iniciam juntas, é o meu vértice. O ângulo em si é essa abertura aqui, ó, é a abertura entre os lados, entre as semirretas, que a gente chama de ângulo AOB, ou ângulo alfa, que é uma letra grega que normalmente representa ângulo. Tá? Então, o ângulo é representado pela letra grega e aqui eu tenho o ângulo AOB, onde a letra do meio, que é onde é a origem, que fica entre os ângulos, que é a origem, tem um acento nela para representar o ângulo, porque senão AOB pode ser um triângulo simplesmente. Tá? Então, o ponto O é o vértice do ângulo, ou a origem, as semirretas OA, OB são os lados do ângulo, e o ângulo em si é a abertura que vai de A a B, tá? Não esquecendo do acentozinho. Medida de um ângulo. A medida de um ângulo, a unidade de medida de um ângulo é o grau. O símbolo é essa bolinha sendo o número. Exemplo, 1 grau. Pois aqui, ó, 1 grau. 1 grau é a unidade de medida de um giro que corresponde à volta completa dividida por 360. Então, a volta completa, ela tem 360 graus. Ela é subdividida, que vai de 0 até 360. A gente usa para medir ângulo esse aparelho aqui, ó, que é um transferidor. Esse aqui é um transferidor de 180 graus. Você posiciona ele aqui, ó, sobre a figura dada do ângulo, ponto central, 0 e tal. Então, esse ângulo aqui tem abertura de 36 graus. Então, esse ângulo que eu fiz aqui tem abertura de 36 graus. Agora eu vou falar do tipo de ângulos. Eu tenho o ângulo reto, que ele é um ângulo de 90 graus. O que quer dizer 90 graus? Ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é representado por esse sinalzinho. Se você vê duas semirretas, com esse sinalzinho nelas aqui, ó, você já pode saber que é um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. É um ângulo que mede 90. Ele é igual, esse ângulo é igual 90 graus. Ele não é maior nem menor, ele é igual. Então, o ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus, tá? Eu já tenho o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele tem uma abertura que mede entre... Tem de ser maior do que 0. Então, o ângulo tem de ser maior que 0 e menor do que 90 graus. Então, o ângulo agudo, ele vai de 0,0001 até 89,999999. Ele não pode ser 0 e não pode ser 90 graus. Então, o ângulo agudo é um ângulo que mede entre... Tem que ser maior do que 0 e menor do que 90 graus. A medida dele está entre 0 e 90. Nunca podendo ser igual a 0 e 90, porque o ângulo reto é igual, tem que ser 90. Outro ângulo é o ângulo obtuso. É um ângulo cuja medida é maior do que 90 e menor do que 180. Então, esse ângulo vai ficar entre 90 graus e menor do que 180 graus. Então, ele pode ter 90,000001 até 179,9999, nunca chegando aos 180. Por quê? Porque tem um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo obtuso é o ângulo que está entre 90 e 180. Tá? A abertura dele é maior do que 90 e menor do que 180. Beleza? Então, vamos a outro tipo de ângulo.
Eu tenho o ângulo raso. O que é o ângulo raso? É um ângulo cuja medida é igual a 180. Então, esse ângulo é igual a 180. Ou ele é um ângulo de meia volta. Porque a volta completa é 360 graus. Ele é 180, ele é a metade da volta. Então, é o ângulo raso. Eu tenho também o ângulo de uma volta. É um ângulo que mede 360. Para representar ele, você tem de fazer essa marcação aqui, ó. Esse girozinho aqui representa que ele é um ângulo de 360. Então, as duas retas, os dois lados do ângulo vão ser coincidentes. Como eu pego essa reta aqui e dou a volta, ela fica em cima da outra de novo. Então, ele tem que ser o quê? As duas retas são coincidentes, uma em cima da outra. Fica na mesma posição. E eu tenho um ângulo nulo, que é um ângulo de 0 graus. Eu tenho a origem, eu tenho um ângulo de 0 graus. O que quer dizer isso? Que ele não tem abertura, a reta coincide. Então, ele não tem representação, é simplesmente a reta, onde você marca os dois pontos. Então, ângulo nulo é um ângulo de 0 graus. Ângulo de uma volta é o ângulo de 360. Ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus. E o ângulo reto? Ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Recapitulando. Ângulo agudo. O ângulo agudo está entre 0 graus e 90 graus. Nunca podendo ser 0 e nem 90. E o ângulo obtuso é o ângulo que vai de 90, está entre 90 e 180 graus. Nunca podendo ser 90 e 180. Então, esses são os ângulos. O que é um ângulo? É uma figura geométrica formada por dois lados e partindo de uma mesma origem. O ângulo é a abertura entre elas, é essa região aqui entre elas aqui, ó. Esse é o ângulo para nós. Então, tem dois lados, AB, uma origem, e o ângulo é a abertura entre esses dois lados. Valeu, galera. Obrigadão, espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like aí no canal. Obrigado.